Graça e paz, meus irmãos, como é que vocês estão? Estamos aqui começando mais um episódio aqui da nossa série de exposições no Evangelho segundo escreveu Marcos. Hoje nós iremos falar sobre Jesus em 24 horas, ou mesmo a agenda de Jesus. Vamos conhecer um pouco a respeito da agenda de Jesus. Vamos passar um dia com Jesus e saber o que ele realizava em 24 horas. Nós estamos aqui no nosso canal Palavra Viva, que se você ainda não é aqui inscrito do nosso canal, eu quero desde já você se inscreva aqui no nosso canal, deixa aí também o seu joinha, pega esse link já e compartilha aí com o maior número de pessoas possíveis, joga aí no grupo da família, da igreja, dos amigos, do trabalho, coloca aí nos seus status aí no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, compartilha aí esse conteúdo. Eu sei que quando você faz isso, você nos ajuda a alcançar mais pessoas e nos ajuda a levar a preciosa mensagem do Evangelho para que mais pessoas possam conhecer a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. E nossa meta é chegar aqui a 1000 inscritos pelo menos. E eu quero que você nos ajude aí se inscrevendo no canal e convidando algum amigo para ser também aqui inscrito do nosso canal. Também temos lá o canal MQ Podcasts, né? Nosso canal de podcasts. Agora, entrando aí o inverno, se Deus assim nos permitir, vamos começar uma temporada aí de podcasts. Vamos ter vários convidados, pastores amigos, colegas, gravando sobre temas relevantes. E lá no nosso canal, MQ Podcasts, temos todas as sextas-feiras, às 19h58, o nosso EBDcast, que é o conteúdo das lições bíblicas da revista da CPAD. Nós estamos nesse trimestre agora, iniciando em abril, falando sobre família, né? Tema tão necessário, tão atual, e eu gravo toda semana com o presbítero Gediel, e eu gostaria muito que você conferisse lá todo esse conteúdo que nós temos produzido também no nosso canal lá, MQ Podcast, um canal específico para tratar de temas voltados a bate-papo, né, a conversas assim. De vez em quando também eu posto lá o vlog de leitura ou algo diferente, mas sempre temos lá colocado um conteúdo abençoador. E aqui toda segunda-feira às 18h58 fica no ar aí o nosso episódio inédito na nossa série que estamos fazendo aqui no Evangelho segundo escreveu Marcos. Se você não acompanhou nenhuma de nossas mensagens, você pode aí navegar aí no nosso canal, você vai encontrar todas numa playlist que você pode maratonar aí e vai ser com certeza abençoador. Mas sem perda de tempo, vamos aí rodar a nossa vinheta e voltamos para expor aí o texto de Marcos capítulo 1, versos 29 a 39. Bem, estamos de volta. Então vamos partir aí para a exposição da Palavra de Deus. Texto para o qual eu quero chamar a sua atenção nesse dia, nessa mensagem de hoje, se encontra aí no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 1. Nós vamos ler aí dos versos 29 a 39. Na nossa exposição passada, nós falamos sobre a autoridade de Jesus, Marcos capítulo 1, versos 21 a 28. E se você não acompanhou, está aí no nosso canal disponível uma mensagem abençoadora sobre o assunto. Marcos capítulo 1, versos 29 a 39, nos dizem assim: E logo, saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre a deixou e serviu-os. E tendo chegado a tarde, quando já estava se pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e endemoniados. E toda a cidade se ajuntou à porta.
e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios porque o conheciam. E levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam. E achando, lhe disseram: todos te buscam. E ele lhes disse: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. E pregava na sinagoga deles, porque toda a Galileia e expulsava os demônios. Então vamos hoje falar sobre Jesus em 24 horas. Jesus em 24 horas. E aqui eu quero começar fazendo um teste com vocês. Vou fazer aqui umas perguntas e eu quero que você seja honesto comigo nas suas respostas aí, né? Quanto ao nosso uso do tempo. Então, de acordo com as perguntas que eu for fazendo, você vai aí me dizendo sim ou não, né? Quanto ao nosso uso do tempo. Primeiro você tem aí a sensação que seu dia não possui a quantidade de horas necessárias? Sim ou não? Como anda a sua agenda? Vazia ou cheia? Como que ela anda aí? É comum em suas conversas dizer que não tem ou não teve tempo suficiente para isso ou aquilo? Responda aí para mim, sim ou não? Que gostaria de ter final de semana mais longo do que os dias úteis para conseguir realizar tudo que estava atrasado ou que está atrasado de suas tarefas? Você já desejou aí um dia de 48 horas? Ou de 72 horas para você colocar em dia tudo aquilo que está atrasado? Ou mesmo você desejou ter mais tempo aí para se dedicar ao marido, à esposa, né, aos filhos, aos amigos? Será que você gostaria de ter um tempo de mais aproveitamento aí com a família, com os amigos? Se as suas respostas, em sua grande maioria, foram sim, então você tem que ficar nesse vídeo até o fim e tem que ouvir a exposição dessa mensagem até o fim. Porque, inclusive, Jonathan Edwards, importante pregador avivalista, né, inclusive era filósofo, um filósofo americano, ele tem um sermão muito famoso, inclusive lá no canal MQ Podcasts eu fiz aí a exposição dessa mensagem na íntegra, não sei se está lá ainda disponível, mas pesquise lá, Jonathan Edwards, A Preciosidade do Tempo, que eu acredito que vocês vão encontrar. E ele tem esse sermão com esse título, A Preciosidade do Tempo. E lá ele fez alguns apontamentos sobre a doutrina do tempo. E ele destaca algumas coisas aqui que eu quero pontuar com vocês aqui. Primeiro, ele diz, porque a eternidade depende do aproveitamento do tempo. A eternidade depende do aproveitamento do tempo. Segundo, ele fala sobre o tempo é muito curto, o que o torna muito precioso. Tempo é muito curto, e isso é o que o torna muito precioso. Terceiro, o tempo deve ser visto por nós como algo muito precioso, porque sua continuidade é incerta. Isso é uma realidade a respeito do tempo. Ninguém aqui pode definir quanto tempo lhe resta. Então, cada segundo, cada minuto é de grande importância, de grande valia. Quarto, o tempo é precioso porque quando ele passa, não pode ser recuperado. O tempo ele é muito precioso, porque se você perder tempo, esse tempo nunca mais você poderá recuperar. Se você não aproveitar bem o tempo, pode esquecer, esse tempo que você perdeu, você também nunca mais há de recuperar. Nós temos por isso que ter uma responsabilidade muito grande a respeito do tempo. No entanto, esse texto aqui, que nós lemos,
Marcos capítulo 1, versos 29 a 39, nos dá aí uma importante lição sobre como nós devemos gerir o tempo, como nós devemos administrar o tempo. Porque Marcos aqui, ele nos apresenta Jesus em um dia de 24 horas. Desde a manhã, tarde, noite e madrugada. Então, nós conseguimos observar a agenda de Jesus. Um dia de 24 horas, Jesus, e nada mais proveitoso para nós do que aprendermos com Jesus a como administrar o nosso tempo. Ok? Então, nessa passagem aqui, nós temos um dia de 24 horas do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus na sinagoga, Marcos 1, 21 a 28. Depois nós temos a continuidade, né, desse dia na tarde, na casa de Pedro, né, depois na rua e por fim no deserto. Jesus se retirando para orar. Bem como nós temos Jesus diante 4 públicos distintos. Diante os judeus piedosos, o grupo de discípulos, diante a multidão e o próprio tentador. Então nós temos aqui uma agenda bastante intensa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos observar aqui os 4 períodos do dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro período aí é o período da manhã. Nesse dia aqui, do texto a qual nós estamos meditando, Marcos capítulo 1, versos 29 a 39, o dia começou na sinagoga. Capítulo 1, versos 21 a 28, ok? Mas, em Marcos 1, versos 36 a 39, nós temos a manhã do domingo do nosso Senhor Jesus Cristo. Na manhã de sábado ele esteve na sinagoga. Na manhã de domingo o texto nos revela o que o nosso Senhor Jesus Cristo estava fazendo, ou o mesmo que ele fez. Diz aí, versos 36 a 39. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam. E achando-lhes, disseram: todos te buscam. E ele lhes disse: vamos às aldeias vizinhas, porque eu ali também pregue. Porque para isso vim. E pregava nas sinagogas deles por toda a Galiléia e expulsava os demônios. Então aqui era a manhã de domingo. E antes desse evento aqui, Jesus já havia realizado inúmeros milagres. Já havia realizado grandes coisas na cidade de Cafarnaum, a qual tornou-se a sua cidade de residência por 3 anos e meio do seu ministério. E Simão aqui, né, Pedro, havia ido à procura de Jesus. Ele que estava, no verso 35, orando, estava em um lugar deserto orando, e logo pela manhã Pedro o procura, porque a multidão estava procurando ele. E Jesus ali apresenta a Pedro uma demanda. Apresenta a Pedro uma agenda, uma atividade que ele realizaria juntamente com os seus discípulos, né? Porque nesse momento aqui, veja bem, a sombra da cruz se projetava no horizonte. Jesus tinha um fim, o fim seria a cruz. Jesus tinha um alvo, o alvo era a cruz, mas até que isso chegasse o momento de Jesus ser crucificado, se entregar para os religiosos, para os romanos, ele tinha uma missão, ele tinha um propósito. E é isso que ele apresenta aqui para Pedro, no verso de número 38, que diz: vamos às aldeias vizinhas para que eu ali também pregue, porque para isso vim. É fato que Jesus não havia vindo apenas para pregar, mas a pregação era uma das coisas que Jesus aqui fazia para o cumprimento do seu propósito, né? Para que o seu propósito de vida fosse o que? Realizado. Existiam outras coisas que Jesus também fazia, mas a pregação era um alvo
Era um chamado, uma missão de suma importância para Jesus. Jesus tinha uma missão: pregar as boas novas, anunciar a chegada do reino dos céus, levar as pessoas ao arrependimento de pecados. Nesse interim, ele curava, ele expulsava demônios, ele realizava muitos sinais, prodígios e maravilhas, mas havia um propósito central: anunciar o reino dos céus, as boas novas, anunciar a salvação dos perdidos, a instauração de um reino eterno, o reino de seu Pai, o estabelecimento da própria igreja. Quer dizer, Jesus tinha um propósito de vida, Jesus tinha um alvo. Então, Jesus, para realizar o seu propósito, para realizar a sua missão, ele inclusive prescindia de realizar outras coisas, a fim de que ele pudesse o quê? Ter total foco para o seu propósito, para que ele pudesse ter total foco para a sua missão, para aquilo que ele de fato veio realizar. E isto é muito poderoso para nós, porque é muito tedioso, e você já deve ter percebido isso, que para alguns é um tédio levantar cedo. É um tédio começar o dia logo de manhã cedo. Para alguns é uma carga muito grande. Mas eu penso que a razão de isso ser é porque falta o quê? Propósito. Quando nós não temos a clareza do nosso propósito, parece que a vida é um fardo. Parece que a vida ela não é bem aproveitada. Parece que nós estamos sempre o quê? Sobrevivendo ao invés de vivermos. E propósito é algo muito claro, propósito é algo muito concreto na vida do ser humano. Deixa eu dar um exemplo para você. Por exemplo, essa caneca. Essa caneca tem um propósito. Qual o propósito da caneca? Colocar o quê? Líquidos. Para que as pessoas possam o quê? Ingerir determinado o quê? Produto, determinado tipo de coisa a se beber. Um café, uma água, um suco, um refrigerante e assim por diante. Tem o propósito de servir alguém, né? Líquido é algo que precisa de um recipiente para que possa servir a outros, né? Então o propósito dessa caneca é o quê? Conter líquidos para que pessoas possam se desfrutar do seu líquido ali. Mas, por exemplo, essa caneca não pode ser usada, por exemplo, como um microfone. O propósito da caneca é diferente do propósito do microfone. O propósito do microfone é um, o propósito da caneca é outro. Da mesma forma que eu não posso usar o microfone como caneca, porque o propósito dele é diferente do propósito da caneca. Quando nós não temos clareza de propósito, não temos clareza da finalidade para o qual existimos, parece que tudo é difícil. Parece que a vida torna-se como a música do Zeca Pagodinho diz, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Ainda no famoso filme livro, né? Alice no País das Maravilhas, né? Há uma frase lá muito curiosa que diz: para quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho que serve. Jesus, ele tinha o quê? Um propósito. Jesus tinha um alvo. Jesus tinha um objetivo. Jesus tinha um caminho a ser trilhado. E por ele ter clareza de propósito, ele começava o seu dia logo cedo. E ele diz aqui para Pedro: eu vim o quê? Para pregar. Eu vim para pregar. Ele chama seus discípulos e vamos às aldeias vizinhas. Vamos anunciar o reino de Deus. Vamos curar os enfermos, expulsar os demônios. Vamos trazer o reino de Deus, o reino dos céus para a terra. Vamos pregar a mensagem que leva as pessoas ao arrependimento de pecado. Jesus tinha clareza de propósito. Se nós temos clareza de propósito, nós o quê? Avançamos. Nós o que? Rejeitamos aquilo que vai nos tirar do nosso foco. Nós simplesmente conseguimos separar o que é bom daquilo que é ruim. Nós conseguimos o que? Fazer uma distinção daquilo que vai nos dar bons resultados daquilo que não nos dará. Por muitas vezes não temos clareza de propósito, abraçamos qualquer oportunidade que nos aparece.
Mas quando nós temos clareza de propósito, nós sabemos o quê? Saber aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Porque há coisas, há convites, há propostas, né? Até eu já gravei até um podcast, inclusive, com o Anderson, né? Lá no canal MQ Podcast. Tem um podcast que eu gravei com o Anderson falando de propósito. E lá a questão de propósito é proposta e propósito. Tem muitas pessoas que são facilmente capturadas pelas propostas e não pelo propósito. Muita gente troca o propósito pela proposta e acaba o quê? Perdendo, inclusive, o seu propósito, perdendo a razão de ser. Mas quando você tem clareza de propósito, você flui, as coisas fluem, as coisas andam. Propósito, você tem que estar todo dia entregue àquilo. Você não tem preguiça. A preguiça, ela é comum, ela é patente a quem não tem propósito. É patente alguém que está na ociosidade sem fundamento. É um ostracismo. É um ócio que leva ao ostracismo. Porque a própria palavra ócio, no contexto grego, é positiva. Quando vem o Império Romano, né, e muda o conceito de ócio para negócio, né, porque os romanos são muito mais pragmáticos, voltados ao trabalho, então eles mudam o ócio, que naquele contexto grego era voltado a estudo, né, a academia, as artes, a música, a política, e eles colocam negócio. Negócio tem a ver com o trabalho, né? E os romanos, que eram muito mais pragmáticos, não tão voltados às questões filosóficas, eles alteram essa concepção. Até o Ocidente se transformou por causa disso. Mas existe o ócio positivo. Mas o ócio negativo é onde a pessoa se leva ao ostracismo. É que a pessoa vive uma vida sem propósito. É uma vida inútil, perdida. Jesus não, Jesus tinha propósito e clareza de propósito e se movia pelo propósito. E aqui pela manhã, logo pela manhã, Jesus estava o quê? Dedicado à pregação da palavra de Deus. Coração queimando a que pregar a palavra de Deus, cumprir o seu propósito. Segundo, nós temos o período da tarde. Vimos a manhã do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, observe comigo a tarde do nosso Senhor Jesus Cristo. O texto aí de Marcos, capítulo 1, verso 29 a 31 diz: E logo, saindo da sinagoga, aqui, veja bem, é a manhã, ou melhor, é a tarde de sábado. E logo saindo da sinagoga foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre deixou e serviu-os. Então veja bem, as manhãs de Jesus eram agitadas. Mas e as tardes? E as tardes? Então vamos fazer aqui uns destaques. Em primeiro lugar, o pós-culto. A manhã que nós observamos aqui é a manhã de domingo. Aqui é a tarde de sábado, né? Jesus havia estado na sinagoga na manhã de sábado. E posteriormente, à tarde de sábado, Jesus esteve na casa de Simão Pedro. Casa essa que provavelmente era o lugar em que Jesus tinha estabelecido residência. Então Jesus estava indo para a casa de Pedro, né? Casa essa que se tornou a residência de Jesus por durante 3 anos e meio. Em segundo lugar, o quartel-general do ministério de Jesus. Então veja bem, a casa de Simão Pedro tornou-se o endereço fixo de Jesus por 3 anos e meio. 3 anos e meio do seu ministério. A pergunta é, quem que morava naquela casa? Então morava Pedro, morava a esposa de Pedro, Pedro era casado. Olha que coisa interessante, né? Dizem que Pedro foi o primeiro papa, ou atribuem isso, né? Os católicos atribuem a Pedro como o primeiro papa da igreja, só que o detalhe que eles esquecem é que Pedro era casado, né? A Bíblia não diz que ele tinha filhos, mas podemos colocar isso como uma incógnita. Ele poderia ter filhos também. Ali morava também o quê? A sogra de Pedro, bem como seu irmão André. E agora Jesus. Então essa casa de Pedro era uma casa o quê? Movimentada. E eu acho curioso isso porque a despeito de
toda essa movimentação, de tanta gente residindo na casa de Pedro, isso não atrapalhou Pedro em momento algum a ser seguidor de Jesus, a ser discípulo de Jesus. A família de Pedro não foi um empecilho para que Pedro desenvolvesse o seu ministério, né, como apóstolo de Jesus Cristo, inclusive posteriormente se tornar o líder máximo da igreja. Jesus colocou Pedro como líder máximo da igreja. E nada disso, veja bem, e olha que Jesus tinha uma agenda intensa, nada disso atrapalhou a vida de Pedro. Nada disso atrapalhou a relação de Pedro com a sua família. Em terceiro lugar, nós temos aqui o banquete pós-culto, né? Pedro aqui, o anfitrião dessa casa, chamou aqui os seus amigos, seus ex-sócios de pescaria, Tiago e João. Provavelmente nós podemos inserir aqui também Filipe e Natanael. Mateus ainda não, porque ele aparece só em Marcos capítulo 2, né? Capítulo 2, verso 13 a 17, mas os 6 primeiros discípulos de Jesus, incluindo Pedro, já estavam aqui presentes. E Pedro marcou que um banquete, uma refeição na sua casa pós-culto na sinagoga, né? Pós-culto na sinagoga. Jesus aqui era o convidado de Pedro e também já era provavelmente o morador da casa de Pedro. Então, veja bem, era um dia especial ali. Em quarto lugar, nós temos o que? O caos pós-culto. Porque veja bem, quando Pedro fez o convite, tanto para Jesus como para os seus amigos, para estarem com ele num banquete, né, na sua casa, pós-culto na sinagoga, pós-reunião na sinagoga, provavelmente quando ele saiu cedo da sua casa, sua sogra estava bem de saúde, sua esposa, se tinha filhos, estava tudo ok, estava todo mundo alinhadinho ali. Só que quando ele volta para casa, já no período da tarde, diz que a sua sogra estava o quê? Doente, estava com uma febre. Alguém informa do que está acontecendo na sua casa. Há um caos instalado ali. Há uma crise instalada ali. E isso é curioso porque a febre que a sogra de Pedro aqui tinha não era qualquer febre. Até o próprio Hernando Dias Lopes, ele comenta que na Palestina havia 3 tipos de febre. Número 1, a febre de Malta, acompanhada de grande amênia e debilidade. Número 2, a febre tifoide, era uma febre intermitente. Número 3, a febre malária. As regiões pantanosas do Jordão eram infestadas de mosquitos da malária. Em Cafarnaum abundavam os casos de malária. Os enfermos, né, o enfermo tinha acessos de febre e calafrios. Então veja bem, a febre que a sogra de Pedro aqui tinha era uma febre não como de alguém que está com resfriado. Não era uma febre que você toma lá um Dorflex, você toma um banho gelado, etc. Aquilo vai amenizar. Não. A febre que a sogra de Pedro estava aqui era uma febre de agonia de morte. Se ela saísse, poucas pessoas tinham uma febre como ela tinha e voltava com vida. E era recuperada. Geralmente quem pegava uma febre aqui, provavelmente a febre malária que ela pegou, dificilmente alguém se recuperava de uma febre como essa. Ela estava, de fato, passando pelo vale da sombra da morte. Ela estava no leito de morte. Ela estava agonizando a morte. Não era qualquer febre. Mas aqui em quinto lugar, nós temos o milagre pós-culto. Nós temos o quê? O milagre pós-culto. Porque Jesus ele chegou em casa de Pedro, que também era a sua casa, e foi informado que a sogra de Pedro estava o quê? Enferma. Estava com febre. Estava agonizando no leito de morte. E Jesus imediatamente faz o quê? Toma ela pelas mãos e lhe dá o quê? Saúde. Lhe dá vida. Jesus realiza um milagre. Então veja bem, Jesus pela manhã, na manhã de sábado, por exemplo, quando ele esteve na sinagoga, ele havia demonstrado a sua autoridade. Por exemplo, como mestre, ele ensinava melhor que os escribas e fariseus. Ele havia demonstrado a sua autoridade sobre os espíritos imundos.
Ele havia expulsado um demônio de um homem que provavelmente congregava naquela sinagoga. Mas aqui de tarde, em casa, Jesus demonstra a sua autoridade sobre as enfermidades. Jesus é aquele que faz milagre na sinagoga, faz milagre na igreja, mas ele faz milagre em casa. Ele é aquele que faz maravilhas pela manhã, mas ele faz maravilhas de tarde também. A autoridade que ele tem de manhã, ele tem à tarde. O poder que ele tem de manhã, ele tem à tarde também. Ele tem lá na igreja, mas ele tem dentro de casa. Jesus é aquele que opera milagre em todo e qualquer lugar. Jesus entrou na casa de Pedro e ele o quê? Restabeleceu a saúde. Ele restabeleceu a saúde da sua sogra. Alguém fala ainda que, né? Talvez seja por isso que Pedro era revoltado, porque Jesus curou a sogra dele, né? Mas não é bem por isso. Mas a verdade é que Jesus realizou um poderoso milagre, tal qual ela se levantou do leito de morte. E foi o quê? Foi servir a Jesus, foi servir os discípulos, foi ajudar sua filha. Foi ajudar sua filha, esposa de Pedro, para o quê? Para o grande banquete que estava ali, o quê? Sendo preparado, ou estava o quê? Agendado. Isso é o que Jesus faz. Jesus ainda faz milagres. Jesus ainda o quê? Muda cativeiro. Jesus ainda faz maravilhas. Jesus ele pode entrar na sua casa hoje aí e trazer cura para a sua vida. Ele pode trazer salvação para a sua casa. Ele pode mudar quadros, porque ele continua realizando milagres. O mesmo Jesus que realizou milagres no passado, ele realiza milagres no presente. Alguém pode perguntar, mas Jesus ainda faz milagres? Ainda hoje? Sim, ele ainda faz milagres ainda hoje. Ele ainda faz milagres ainda hoje. Terceiro, período da noite. Né? Que aconteceu de manhã e de tarde, de maneira separada e contida, vai acontecer aqui à noite de forma conjunta e maximizada. Aquilo que aconteceu de maneira pontual, de manhã e de tarde, agora de noite vai acontecer de forma o quê? Pública e de maneira grandiosa. Por quê? Porque Jesus havia estado na sinagoga pela manhã, havia pregado na sinagoga. Jesus havia expulsado um demônio na sinagoga. Ele havia realizado um milagre à tarde. Quem conhecia Pedro, quem conhecia a sogra de Pedro, foi informado do que aconteceu. E ainda diz o próprio texto de Marcos capítulo 1, verso 28, que a fama de Jesus havia corrido em toda a Galileia, em todo o Cafarnaum. E diz então o texto de Marcos capítulo 1, verso 32 a 34, as seguintes palavras. E tendo chegado a tarde aqui é noite, quando já estava se pondo o sol, à noite, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados. E toda a cidade se ajuntou à porta, e curou os muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios. Porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. Então perceba que desde manhã até a tarde, ou até a noite, Jesus estava numa agenda intensa de pregações, expulsão de demônios e curas. A multidão veio para a porta da casa de Pedro. E Jesus ali realizou muitos milagres. Jesus expulsou muitos demônios. Eu fico imaginando como estava Jesus. Lembrando que Jesus é 100% homem e é 100% Deus. Com certeza Jesus o quê? Estava cansado, mas ele não demonstrou nenhum cansaço. Com certeza Jesus estava o quê? Debilitado já por uma agenda intensa, mas em momento algum ele deixou de cumprir o seu propósito, ele deixou de trabalhar, ele deixou de fazer aquilo que ele deveria fazer. Ele estava o quê? Ali realizando os seus efeitos, ele estava o quê? Pregando a mensagem que ele tinha para pregar, ele estava ali realizando milagres. Jesus realiza milagres de manhã, de tarde e de noite. A multidão vinha de todas as partes, de todos os lugares. Eles queriam que milagres, eles queriam que sinais, eles queriam que prodígios, eles queriam maravilhas. Jesus, quando realizava isso, quando realizava essas coisas, ele apontava para o fato de que ele era o Messias prometido. Os milagres de Jesus eram sinais que autenticavam a sua divindade, que provavam que ele era o próprio Messias prometido desde o Antigo Testamento. Ele era o ungido de Deus, ele era o Filho de Deus. Todos esses milagres revelavam para o fato de que ele era o próprio Messias, o rei esperado, que reinaria eternamente
diante do seu povo, que reinaria toda aquela nação. Então veja bem, a agenda de Jesus, fazer com que as multidões corressem atrás de Jesus e clamando por milagres. Porque é isso que acontece quando você está cumprindo o seu propósito. Alguém fica pensando, o que eu preciso fazer para atrair as multidões? Você precisa estar cheio de Jesus. Você precisa o quê? Estar cheio de Jesus. As multidões virão. E a multidão está sedenta. Ela tem as suas demandas. Ela quer de fato ver, ela quer de fato experimentar dos milagres de Jesus. E Jesus está aqui, aberto às multidões. Jesus não expulsava as multidões. Jesus ele tinha preocupação em acolher a multidão. Jesus se compadecia da multidão. Ele enchia-se de íntima compaixão. Jesus pregava a multidão. Jesus chamava a multidão a arrependimento de pecados. Há um efeito colateral no ministério de Jesus que atrai o que? As multidões. Quando se está vivendo o propósito, quando está se dedicando às coisas de Deus, fique tranquilo, as multidões virão. Os resultados virão. Não por causa de mim, não por causa de você, mas por causa da presença de Deus em nós. Por causa que aquilo que aconteceu lá no batismo de Jesus, que nós aqui já fizemos a exposição, foi o momento da unção de Jesus. Em que ele foi o quê? Ungido pelo Espírito Santo, foi o momento do batismo do Espírito Santo de Jesus, a manifestação como pomba. E ali foi-lhe dada autoridade sobre o quê? Todos os enfermos, todos os quebrantados de espírito. Foi-lhe dada autoridade para fazer maravilhas. E Jesus estava o quê? Cumprindo o seu propósito, cumprindo a sua missão de tal maneira que a multidão corria atrás de Jesus. Em muitos momentos Jesus tinha que se ausentar da multidão. Tanto era que a multidão estava o que? Atrás dele. Tanto que a multidão estava atrás dele. Quarto período. Período da madrugada. Diz o texto. E levantando-se de manhã muito cedo. Marcos 1,35. E levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Jesus é aqui uma fonte de inspiração e motivação para todo homem. Porque Jesus é 100% Deus e é 100% homem e Jesus orava. Jesus manteve comunhão com o Pai por meio de uma vida de oração. Veja bem, de manhã ele esteve na sinagoga. De tarde ele esteve em casa, realizou um milagre na casa de Pedro. Da vida da sogra de Pedro. De noite, a multidão veio para a porta da casa de Pedro. Ele fez sinais, prodígios, maravilhas. Alguém pensa assim, é hora de quê? De descansar, é madrugada, eu quero dormir. Eu quero descansar, eu quero me desconectar do mundo, eu quero descansar. Não quero ver mais ninguém, não quero nada. Mas Jesus levantou de madrugada, levantou de manhã muito cedo. Saiu de ponta de pé, foi para um lugar deserto e foi o quê? Foi ter comunhão com o Pai, ele foi orar. Porque não interessa se você fala com o reitor da universidade, se você fala com o chefe, se você fala com o vereador, com o prefeito. Não interessa se você tem boas amizades, se você tem contato com gente de influência, se você não tem comunicação, se você não tem contato e não tem comunhão com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, de nada adianta. Se você não mantém comunhão, se você não mantém relacionamento com o Pai, com Deus, de nada adianta. Jesus está nos dando um exemplo poderoso de termos uma vida de oração. A despeito de ter uma agenda superlotada, ele tinha na sua agenda um tempo dedicado à vida de comunhão com o Pai, de oração, de comunicação aberta com o Pai, através da vida de oração. Como é que nós queremos ter sucesso na vida terrena? Como é que nós queremos pregar e as pessoas acreditarem naquilo que estamos pregando e Deus trazer transformação para a vida delas, haver salvação de almas, haver curas? Como nós queremos que os demônios sejam expulsos? Como que nós queremos ter sucesso
ministerial, sucesso na vida econômica e em todas as outras áreas, se nós não buscamos direto da fonte, autoridade, graça da parte de Deus. Não existe outro caminho, não existe outra forma de termos autoridade, senão de termos uma vida de comunhão com o Pai, de termos uma vida de comunhão com Deus. Existe uma frase, inclusive muito poderosa entre os pentecostais brasileiros, que diz: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Se nós não orarmos, nós seremos fracos. Nós seremos fracos, impotentes. Os grandes homens de Deus oravam, quanto mais eu e você nos dias atuais. Hernandes Dias Lopes ainda diz: Jesus dava grande importância à oração. Ele mesmo orou quando foi batizado. Orou uma noite inteira antes de escolher os 12 apóstolos. Ele se retirava para orar quando a multidão o procurava apenas atrás de milagres. Ele orou antes de fazer uma importante pergunta aos discípulos. E também orou no Monte da Transfiguração quando o Pai o consolou antes de ir para a cruz. Ele orou antes de ensinar os seus discípulos a oração do Senhor. Jesus orou no túmulo de Lázaro. Jesus orou por Pedro antes da negação, orou durante a instrução da ceia do Senhor, orou no Getsêmani, na cruz e também após a ressurreição. Hoje ele está orando por nós. Ele está à destra de Deus Pai, intercedendo por mim e por você. Jesus dava grande importância à oração. Se Jesus, que era Jesus, orava, quanto mais eu e você. Não haverá ousadia na minha vida, na sua vida, sem uma vida de oração. Não existe. Você quer prevalecer? Você quer avançar? Você quer ver a sua igreja crescer? Você quer ver o seu ministério florescer? Você quer ter revelação da palavra de Deus? Você quer ter uma vida abençoada em comunhão com a família? Tenha uma vida de oração. Tenha uma vida de comunhão com Deus. Quando você tiver isso, você experimentará das grandes coisas que Deus tem para a sua vida. Agora, se você não orar, também não reclame se não tiver milagres, se não tiver conversões, se não tiver renovo, se não tiver arrependimento de pecado. Não reclame se as coisas não estiverem indo bem, porque se você não orar, não haverá resultados. Os resultados vêm quando nós nos entregamos a uma vida de oração. A uma vida de oração. Jesus orava, e nós precisamos aprender com Jesus a orar. De manhã, de tarde, de noite e de madrugada. Jesus é Jesus em 24 horas. O dia inteiro, nós precisamos estar conectados com o propósito de Deus para a nossa vida. Não existe ação de Deus na vida do homem sem dependência de Deus. Jesus, como homem, se submeteu à realidade de homem, mas sempre na dependência dos céus. Nós precisamos aprender com Jesus. Como que está a sua agenda? Como está o seu dia a dia? Como que você está vivendo? De manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Como está a sua realidade de vida? Será que você tem vivido o propósito de Deus para a sua vida em 24 horas? Será que nós estamos desfrutando bem do tempo? Estamos aproveitando bem o tempo? Veja bem, se nós pudéssemos colocar num gráfico a vida de Jesus, 100% do dia de Jesus era dedicado o quê? Ao outro. Jesus estava tão entregue ao seu propósito que ele estava 100% do seu dia dedicado a servir ao outro. Estava 100% dedicado a dar o melhor de si, a entregar o melhor de si para o outro. Não é à toa que ele é um exemplo daquele que se move de íntima compaixão. Nós veremos na semana que vem Jesus o leproso. Lá vai dizer que Jesus moveu-se de íntima compaixão. Jesus sempre estava dedicado ao outro. Será que as 24 horas do nosso dia estão dedicadas a viver o propósito de Deus para a nossa vida e dedicadas a servir a outros? Porque nós servimos a outros coisas grandes ou pequenas.
Nós precisamos aprender muitas coisas com Jesus. A minha meta na exposição do Evangelho de Marcos, biografia de Jesus, é de fato aprendermos de Jesus. Jesus é o homem perfeito. Jesus é o homem perfeito. O que Jesus realizou, ele realizou como 100% homem e 100% Deus. Então, se ele como 100% homem realizou tudo que realizou, sem pecado, ele é o melhor exemplo de vida para nós. Ele é o melhor exemplo para nós. Eu preciso aprender de Jesus. Você precisa aprender de Jesus. Nós precisamos aprender de Jesus. Porque é conhecendo Jesus, é caminhando com Jesus, é aprendendo da sua palavra, é aplicando a sua palavra ao nosso coração que nós vamos sendo transformados à imagem do próprio Cristo. De maneira tal que nós possamos ser chamados de fato de cristãos. Porque cristianismo é uma pessoa. Cristianismo é Jesus. O fundamento do cristianismo é Jesus. É ser parecido com alguém. No caso, o próprio Deus encarnado. Que essa palavra possa servir de grande instrução para nós. De exemplo para nós. Possamos aprender com Jesus. A viver uma vida de 100% utilidade. Que reflita a glória de Deus. Que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida. Deus abençoe vocês. Semana que vem nós vamos seguir a nossa exposição. Eu quero que você nos ajude em oração para o Senhor nos dar graça. Vamos seguir a nossa exposição, concluindo o capítulo 1 já. E vamos meditar semana que vem, capítulo 1, versos 40 a 45. Jesus e o leproso. Né? Jesus e o leproso. Vamos aprender aí o toque de Jesus. O Jesus que toca. Um Jesus que é tocado. E um Jesus que permite que outros sejam tocados através do toque que receberam de Jesus. E vamos depois iniciar capítulo 2 aí e seguir a nossa posição até o capítulo 16. Então ore por mim, ore por nós, para que Deus nos ajude a avançar para a glória do nome do Senhor. Deus abençoe vocês e até semana que vem.